Às vezes dá a impressão que a gente estuda muito na vida e transforma muito pouco. Parece que a gente tem um muito acúmulo de informações e conhecimento, mas os nossos comportamentos, os nossos hábitos continuam sempre nas mesmas, e principalmente os nossos resultados. Parece que a gente vive várias situações diferentes na vida, mas o resultado é sempre o mesmo. E por quê? Já que a gente tem tanto conhecimento, tem tanta informação, a gente estuda, vê vídeos, faz cursos, lê alguns livros e ainda assim parece que nada muda. Isso é um sentimento que muitas pessoas têm dentro de si, porque como as informações estão muito acessíveis hoje em dia, você consegue acessar muitas coisas pelo seu celular. A gente tem uma inundação, a gente tem um excesso de informações na nossa mente e na nossa vida. E isso não necessariamente significa que você está evoluindo. Dá uma sensação de progresso, porque você aprende uma coisa diferente um dia, aprende uma coisa diferente no outro, só que isso não necessariamente significa que você está evoluindo. Porque não é questão de quantidade, e sim é uma questão de você conseguir aprofundar mais em quem você é. É você conseguir se conhecer cada vez mais e não saber mais das coisas do mundo. Saber das coisas do mundo é muito interessante, para falar a verdade, é bem legal saber das coisas do mundo, mas nada é mais valioso do que você conhecer a si mesmo. E isso só acontece se você conseguir fazer um processo de aprofundamento no seu sistema psicológico e dentro do seu sistema emocional. Aí sim os conhecimentos do mundo vão ser como se fosse uma decoração para um extra, a cereja do bolo. Você é o seu próprio bolo. Quando você consegue fazer um processo de autoconhecimento, de autoanálise e de autodesenvolvimento, os conhecimentos são a cereja do bolo, porque o principal é quem você é, você saber quem você é, quais são os seus limites e qual é a sua própria força. Por isso que fica esse sentimento, cara, eu estudei bastante, eu sei de bastante coisa, mas na minha vida os meus comportamentos não mudam. Porque quando você faz um processo de aprofundamento e de reorganização interna em si mesmo, os seus comportamentos irão mudar. A sua vida, consequentemente, muda. Os seus resultados irão mudar. Porque você vai entender o que é paciência, o que é constância e o que é o processo de integração, você ser íntegro consigo mesmo e não ter mais nenhuma parte fragmentada, você não ter mais nenhuma emoção do seu passado e nenhum pensamento do seu subconsciente fragmentado de você. E isso é um processo muito profundo. Para caso você tenha interesse em se aprofundar nesse conhecimento, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde tem um livro que eu explico completamente sobre esse processo.